E aí fica esse detalhe, né? O Bruno Prado levantou essa bola, o Fausto Favara também. A informação é de que o São Paulo, no próximo ano, vai cortar os investimentos no futebol. Vai tentar organizar a casa. Eu acho ótimo. Exatamente o que o Flamengo fez. Eu acho ótimo, sim. E o Palmeiras também. Você pega os times do Palmeiras... Na época do Paulo Nobre, exato. Do Paulo Nobre ali, no começo da gestão Paulo Nobre, o Flamengo também... Cada jogador que passou por Flamengo e Palmeiras, né? Nesse período de reconstrução financeira. Mas assim, eu aprovo totalmente esse discurso, tá? Só que esse discurso vai se manter até quando? E aí eu não estou falando do torcedor do São Paulo, aquele de arquibancada, porque o que vai para o Morumbi apoia, lota sempre o estádio, como disse o Fausto, nos momentos mais difíceis o torcedor do São Paulo estava lá com 50, 60 mil no estádio do Morumbi. Mas quando tiver aquela pressão de rede social, de influenciador, porque o São Paulo cortou investimento e o São Paulo não está brigando, vai manter essa postura de austeridade financeira? Eu estou muito curioso para saber, mas acho que é uma postura válida da diretoria do São Paulo. Aí queria ouvir o Bruno Prado e o Piperno. Olha, Pedrinho, tem uma questão que você citou aí, né, que é a pressão das redes, das redes sociais. A presidente do Palmeiras é uma bilionária, mas se ela quiser ganhar um trocadinho a mais aí e tal, melhorar um pouco o orçamento aí, ela devia lançar, Fausto, um curso de como lidar com as malas de redes sociais, né? A turma lá, que inclusive depois leva bastante tinta lá para pichar muro e tal. Eu acho que ela é exemplar, ela dá um show nisso. Porque essa turma, o que ela merece? Merece uma banana. Porque é um pessoal que, além de não ajudar nada, usa, né, assim, a blindagem das redes sociais, né, onde eles não têm que mostrar o rosto, não têm que mostrar a cara, né? Então, todo mundo lá é bravo, machão e tal. Então, usa isso aí para, muitas vezes, descarregar suas próprias mágoas, desilusões da vida, né? Então, assim, o dirigente responsável tem que dar uma banana para isso. Você vê, o Corinthians está afundado, está uma porcaria. Em parte, claro, cometeu um monte de erros. Mas, entre esses erros, está o de dar atenção demais para isso. Como foi que o Corinthians demitiu o Silvinho? As redes sociais pressionaram, a direção banana, incompetente, foi lá e demitiu o técnico, né? Que, aliás, hoje, enfim, recentemente, aí disputou a Euro, né? Acho que até quem mais ganhou com essa demissão foi o próprio técnico. O Corinthians perdeu. Então, quem estiver se importando muito com isso já está fazendo errado, sabe? É óbvio que o torcedor de arquibancada ele tem todo o direito de ir lá, se quiser vaiar o time, algo que nem sempre é inteligente, mas ok, pagou o ingresso dele, está lá no direito dele e tal. Mas fora isso, primeiro, torcedor não tem o direito de ir em local de treinamento para atormentar quem está trabalhando. Já começa por aí. Segundo, dirigente que tem medo disso aí, é um fracote, não serve para ser dirigente de um clube grande. Então, se tem dirigente pegando do pé do Lucas, ou da direção, ou do Zubeldia, porque contratou, porque deixou de contratar, a direção tem que dar uma banana. O mais importante é sanear o clube. Eu me lembro que no primeiro ano de gestão do Paulo Nobre, uma das coisas que ele apontou era que o Palmeiras, naquele momento, o Palmeiras já tinha antecipado, a direção anterior do Palmeiras já tinha antecipado 75% da receita de TV. Então o Palmeiras não tinha praticamente dinheiro. TV, né, era a galinha dos ovos de ouro para todo mundo. Então tinha que passar o Pires. O que o torcedor quer? Um clube nessa situação ou depois um clube esbanjando saúde? Porque se o São Paulo passar por um período aí de sacrifício, de austeridade, para tentar se reequilibrar, o São Paulo vai voltar a ser um gigante de causar, sabe, pavor no mercado, porque o São Paulo bem estruturado, com essa torcida aqui, de muito tempo para cá, de fato, abraçou, inclusive, o time em momentos até muito mais difíceis do que, enfim, os de hoje. O São Paulo tem tudo para voltar a brigar para recuperar aquele lugar que ele teve aí alguns anos atrás. Eu também acho. São Paulo e Corinthians, dois gigantes.
E ninguém vai apagar a história desses dois clubes, né? Com muitos torcedores. É um gigante, né? É um gigante café com leite hoje em dia. Né? Perno, pelo amor de Deus. Mas, não, mas é um gigante, como acho que o Pedro quer dizer, que consegue fazer exatamente o que o Palmeiras e o Flamengo fizeram. São equipes que conseguem fazer isso. Só que a gente não vê o Corinthians propondo isso. O Corinthians passa longe de propor isso que o São Paulo está dizendo que vai fazer. Os dois organizados financeiramente, São Paulo e Corinthians, não tem para ninguém. Acho que é isso que a gente está querendo dizer aqui. Mas, o Corinthians tem 30 milhões de torcedores, até mais. Qual empresa não gostaria de ter 30 milhões de clientes? São Paulo, então, com a sua torcida espalhada pelo Brasil e pelo mundo. E aí, Bruno Prado, gerou esse debate essa semana, dessa informação que saiu, que a diretoria do São Paulo vai colocar o pé no freio, quando se fala em investimentos no futebol. Assim, eu acho que o discurso é muito bom e eu vou apoiar, mas fica essa curiosidade, até que ponto a diretoria do São Paulo vai sustentar isso, porque depois que sair de uma competição, depois que foi eliminado, aí vem cobrança, vem crítica, porque cortou investimento, porque isso, aquilo, enfim. Fica essa pergunta, esse questionamento sobre o futuro do São Paulo, Bruno. Eles têm que bancar o que estão fazendo porque é o correto. E é uma coisa que está bem amarrada, aprovada pelo Conselho, né? Tem uma empresa que vai tá junto, né? Gerindo toda essa questão do fundo de investimento do São Paulo. O São Paulo ele tem que colocar a casa em ordem. O São Paulo ficou muito tempo sem ganhar nada e não foi por acaso. O São Paulo ele ficou tanto tempo sem ganhar nada e agora recentemente ganhou 2 títulos. Se você pegar mais de uma década, é muito pouco que o São Paulo conquistou, né? Pelo que é o São Paulo, pelo que ele já ganhou na sua história, e não faz tanto tempo assim. Se você pegar uma régua de toda a história, são títulos relativamente recentes, os títulos do Tri brasileiro, são coisas que ainda já, se você olhar, são mais de 10 anos, mas você pegar toda uma história, não é uma coisa tão distante ainda. E o São Paulo ficou um tempão sem ganhar nada e com problemas financeiros. E ficou sem ganhar nada muito por isso. No início desse período sem ganhar títulos, tinham outras questões, mas já era um problema na gestão que causou um problema financeiro muito complicado. A gestão do Júlio Casares pegou já o São Paulo numa situação financeira difícil. Nos primeiros anos, ele falava em uma reestruturação, mas na prática isso não aconteceu. Na primeira gestão, o São Paulo contratou mais de 30 jogadores. O São Paulo muitas vezes fez investimentos muito altos para um time que tinha que passar por uma reestruturação. E agora, nesse segundo mandato, tem uma coisa concreta, né? Não é só a palavra, nós vamos fazer isso. É uma coisa concreta, aprovada pelo Conselho. E o São Paulo tem que passar por isso, porque senão você vai ficar vivendo de uma Copa ou outra por aí, o que é muito pouco. É o time que tem a terceira maior torcida do país, tem potencial para se reestruturar. O Palmeiras e o Flamengo são exemplos, cada um da sua maneira, né? Não foram processos exatamente iguais. O São Paulo vai ter o processo dele, da sua maneira, com a sua realidade, com as circunstâncias que hoje tem o São Paulo para fazer, mas tem que fazer, e fazendo isso, mesmo que passe mais alguns anos, podendo ganhar uma Copa ou outra. O Corinthians está numa situação dificílima, pior do que a do São Paulo, e está em 2 semifinais de Copas. Em Copa você pode chegar. Como o São Paulo chegou na Copa do Brasil ano passado, o São Paulo não foi campeão da Copa do Brasil do ano passado porque está se reestruturando. Ele foi campeão porque ele tem um time competitivo, e nas Copas, com um time competitivo, brigador, você pode chegar. As circunstâncias podem te levar mais longe. Como o Fluminense na Libertadores também não é um time que passa por um processo de reestruturação. E como eu falei, o São Paulo poderia estar numa final esse ano. Passa nos pênaltis do Botafogo, chegou até os pênaltis. Ele poderia vencer o Peñarol, chegar numa final. Às vezes o detalhe vai para o seu lado, às vezes não vai. Mas um time como o São Paulo, ele não pode ficar esperando que um detalhe o favoreça num mata-mata. É um time que tem que entrar num brasileiro para brigar pelo título. Hoje ele não tem condição de fazer isso. Mas a ideia é que, passando por uma reestruturação financeira, daqui sei lá quanto tempo, 3 anos, 4 anos, não sei quanto tempo vai levar, ele chegue num brasileiro para brigar de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Botafogo, que hoje tem um dono que investe dinheiro. O Cruzeiro se imagina que também com o investimento de um dono possa daqui a pouco brigar. E até mesmo chegar numa Copa como favorito. Sim, como um candidato não só do aleatório, assim, um candidato real. Favorito, não. É um dos mais fortes, é um time que vai entrar... Como a gente falou, o Botafogo tecnicamente era melhor que o São Paulo. A gente pode falar que o São Paulo, os dois são iguais. Ou o São Paulo melhor do que o Botafogo no futuro. Sim. Isso é o ideal para o São Paulo, né? E aí tem 2 maneiras de você ser competitivo hoje, no cenário atual. Ou você passa por uma reestruturação
e um time, como vocês falaram aqui, o time do São Paulo, que tem a terceira maior torcida do país, tem um poder de arrecadação muito grande. Então dá para fazer isso, como o Corinthians também pode fazer isso, mas acho que não será nessa gestão que ele começará a passar por esse processo, mas potencial. Ano passado ele faturou quase R$1 bilhão, mesmo com um ano também muito complicado. Esse ano também vai arrecadar bastante. O problema é que tem muita dívida, está numa situação muito difícil. Então esses times têm potencial. E a outra alternativa é virar SAF, que alguns times eu acho que vão ter que partir para esse caminho. O Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco partiram para isso porque eles não tinham mais saída. E outros podem seguir o mesmo caminho, mas o time como o São Paulo, que tem uma torcida nacional, a terceira maior do país, ele tem condição de se reestruturar com as próprias pernas. E talvez esteja começando agora um processo. Espero que levem até o fim. O Bruno citou o Vasco, mas o Vasco seria um clube que poderia não precisar de uma SAF. Sim. Porque é um clube de muita massa, de uma torcida gigante espalhada no Brasil inteiro, né? É que eu acho que a tragédia era tão grande no Vasco, já não tinha mais saída, né? O próprio Atlético Mineiro, quando ganhou lá em 21, ele não era oficialmente uma SAF, agora ele é, mas já era na prática, né? Já tinha os seus investidores ali, que agora são donos oficialmente, os 4 Rs. Mas, assim, o São Paulo tem condição de sair. Eu até já falei algumas vezes, eu não sei, nós temos o nosso Pedro Henrique aqui, que é torcedor do Inter. Os gaúchos, eles são muito resistentes a essa ideia, eu entendo, faz parte da cultura, de pertencimento, mas com os mineiros, com investidores, talvez para serem competitivos assim, competitivos nesse sentido, querem entrar no brasileiro como candidato real. O Inter quase ganhou a Libertadores no ano passado, ou pelo menos quase chegou na final. Mas talvez vá ter que partir para esse caminho. Para querer competir para valer, talvez vai ter que partir para esse caminho. Até porque... Ele está te xingando aqui no ponto. Ele está falando que você está completamente enganado, nunca que o Inter vai virar uma SAF. Tem uma resistência, eu sei que tem essa resistência. Mas aí que tá o negócio. Mas talvez, se não virar, não vai ganhar nada. Vai depender de uma Copa ou outra ali, como o São Paulo ganhou ano passado sem estar reestruturado. Como o Inter podia ganhar a Libertadores. Pergunto para você o seguinte, quantos campeonatos brasileiros os clubes gaúchos venceram no sistema de pontos corridos? Nenhum. Então... Quando a gente fala, eles então estão certos. Sim. E quando a gente fala do São Paulo, algo que me incomoda nesse São Paulo, pelo menos nessa diretoria, e já de algum tempo, não sei se vem necessariamente dessa gestão, mas aquilo que o Bruno citou no começo, da expectativa, o Carpini vence a Supercopa, o Carpini é um gênio e de repente o Carpini é um burro, fora Carpini, tchau Carpini, e agora o Zubeldia. O Zubeldia é um gênio, revolucionou, é o melhor técnico do São Paulo pós-Muricy Ramalho. O Zubeldia não sabe de nada, tá mexendo errado, tem que tirar o Zubeldia. E no São Paulo, quando a gente fala de técnico, é sempre o elo mais fraco. Porque eu acho que o Zubeldia não tem culpa se o Calleri perdeu os gols que perdeu, se o Lucas Moura desperdiçou o pênalti que desperdiçou e se o São Paulo até aumentou a sua dívida fora de campo. Eu acho que os diretores do São Paulo deveriam mostrar e chamar mais a responsabilidade, os jogadores deveriam chamar mais a responsabilidade, porque fica sempre para o técnico. A conta sempre cai para o técnico do São Paulo e vários técnicos foram fritados. E vou te falar um aqui. O Rogério Ceni, pelo tamanho dele dentro do clube, para mim o Rogério Ceni, aí cabe até o debate, mas para mim é o grande jogador da história do São Paulo Futebol Clube. O Rogério Ceni, na figura de técnico, depois de uma briga com o Marcos Paulo, o Rogério Ceni acabou deixando o São Paulo. Pra vocês terem uma ideia. Então eu acho completamente injusto isso, que eu tô vendo o Zubeldia passar essa pressão toda para cima do Zubeldia como se ele fosse o único culpado. Aí saiu essa informação que teve uma conversa da diretoria com o Zubeldia. Eu acho que outros departamentos do São Paulo poderiam chamar essa responsabilidade. Fica sempre para o técnico do São Paulo. Bruno Prado, Fábio Piperno e Fausto Favara. Eu concordo. Assim, e não precisa ser perfeito. Isso não quer dizer que o Zubeldia não tenha errado. Todo mundo. Mas tem uma coisa, se o cara errou aqui, tem que tirar. Não, o cara vai errar, vai acertar. Mas na média, eu acho que o trabalho dele está dentro do que o São Paulo pode entregar. Então não tem nenhum motivo para mexer no treinador. Mas sempre acaba acontecendo isso, né? No caso do Rogério, ele ficou 1 ano e meio, ficou até bastante tempo, porque era o Rogério. Mas eu acho que se dependesse, se não fosse ele, teria saído antes. E o trabalho dele foi bom. Para mim, o trabalho dele foi bom nessa segunda passagem. Esse elenco, que eu considero muito competitivo, tem muito dele.
na contratação de alguns atletas, e esse jeito do time brigador, lutador, para mim tem muito a mão dele. Essa competitividade do São Paulo, esse time que vai até o fim, que luta, que briga, acho que tem muito do Rogério nisso. Acho que a partir daí que o São Paulo passou a ter mais essa pegada competitiva, assim, de brigar, de incomodar, de encarar um time que é mais forte, mas você vai jogar, vai encarar, vai bater de frente. Eu acho que isso tem muito da mão do Rogério Ceni. O São Paulo, ele com o Rogério, ele elimina o Palmeiras de uma Copa do Brasil, depois também consegue com o Dorival. O São Paulo, acho que desde o ano 2000, ele não eliminava Corinthians e Palmeiras no mesmo ano. Ele conseguiu com o Rogério em 22. Ele eliminou do Paulista o Corinthians e da Copa do Brasil o Palmeiras. Em 2000 ele eliminou também o Corinthians do Paulista e o Palmeiras da Copa do Brasil. São Paulo sofria muito em clássico. Essa questão do clássico até com o Diniz começa a reverter. Com o Diniz começa a ganhar clássicos. Ganhou inclusive pela primeira vez do Palmeiras, lá no estádio do Palmeiras. Mas com o Rogério acho que ele trouxe esse espírito de luta do time. Mas quando teve uma crisezinha, sobra para o treinador. Como o Carpini, eu não consigo nem avaliar direito o trabalho do Carpini no São Paulo. O Crespo aconteceu muito. O Crespo, quando ganha o Paulista, o cara, nossa. E o time depois foi muito mal depois do Paulista, não por culpa do Crespo, por uma escolha da diretoria, que foi um Paulista que emendou 20 em 21, emendou um ano no outro. E a diretoria tratou o Paulista como a Champions League. Então, não deram férias, emendou, foi direto de um ano para o outro. E depois o preço foi cobrado lá na frente. E não era culpa do Crespo, foi uma escolha da diretoria. Mas sobrou para ele. A gente não tem carência de ídolo. Isso é carência de títulos. Sim. E de uma situação melhor do São Paulo. Faz com que qualquer coisa torne-se algo extraordinário para o São Paulo. O Carpini, o maior exemplo disso foi o Carpini mesmo. O Carpini que aqueles dois jogos foi a Supercopa do Brasil, né? Isso, contra o Flamengo e depois o jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, depois que ganha nos pênaltis. Isso. A vitória em Itaquera. Depois a vitória contra o Corinthians, a primeira vitória, né, em Itaquera. Se a gente analisar friamente, pela grandeza do São Paulo, tudo isso é muito pouco, né? É muito pouco, mas pareceu naquele momento ser algo assim. Eu lembro quando na Supercopa do Brasil, que os caras estavam tratando aquele jogo como se fosse final de Copa do Mundo, como se fosse um Mundial para o São Paulo. Mas é compreensível pelo atual momento do São Paulo. O São Paulo é um clube que se acostumou a ganhar grandes títulos e em seguida, o São Paulo, tricampeão brasileiro, que, sabe, o maior detentor de títulos internacionais, como ressaltou o Daniel Lian aqui. Então, essas coisas... Eu usei um tempo atrás, Piperno, uma analogia mais ou menos assim, a situação do São Paulo. O São Paulo passou um período de 2008, 2010, eu acho que 2011 para frente, 2011, 2012 para frente, é aquele cara que foi para UTI e ficou na UTI um tempão. E depois o São Paulo começou a ir para o quarto, né? Não precisou mais de UTI. E liberaram o São Paulo para sair do hospital. O São Paulo saiu um pouco, ganhou um título paulista, uma Copa do Brasil. Mas ainda é sempre aquele paciente que precisa retornar para o hospital. E retorna para o hospital. Então eu faço mais ou menos isso, porque o São Paulo não era um clube acostumado a estar no UTI, não. São Paulo era um clube acostumado a grandes conquistas. Então, mais ou menos isso que óbvio que a diferença de um clube para o outro é enorme, tá? Mas quando a gente falou aqui do Botafogo do ano passado, muita gente falou assim, Botafogo, Cavalo Paraguai, Botafogo. Só que o Botafogo foi muito importante ano passado, né? Eu só estou usando o exemplo do Botafogo porque é algo que, quando fica muito tempo sem conquistar algo, um título, você não está mais acostumado àquilo. E o Botafogo ano passado foi importante porque o Botafogo ganhou força. O Botafogo ganhou uma força. O que foi importante, o título paulista do São Paulo. Porque quando o São Paulo ganhou o título paulista, o São Paulo parece que ganhou aquela vontade de brigar por títulos novamente. Aquela força de ganhar. É um paulista, é um campeonato paulista, é pequenininho. Mas fez o São Paulo ganhar de novo. Uma Copa do Brasil mais ainda. Faz o São Paulo acreditar que pode voltar a ser aquele gigante clube que é o São Paulo Futebol Clube. Ou quando eu citei o Botafogo, porque o Botafogo aprendeu ano passado. Pode até ser que perca esse título do Campeonato Brasileiro aí. No passado ele voltou a competir. Voltou. E depois de quantos anos? Nossa Senhora. Depois de muitos anos. O clube não estava nem acostumado a chegar a uma decisão mais, a chegar a decisões. Então ganhou um corpo. E isso precisa acontecer com o São Paulo de novo. O
São Paulo precisa ganhar esse corpo de novo, tá ganhando aos poucos esse corpo, não dá para descartar tudo que está sendo feito no São Paulo. Tem coisa que eu não concordo com a direção de São Paulo. Acho que o Casares, em determinado momento, pode ser uma percepção minha, mas ele tirou até um pouquinho de pé nessa questão de rede social, que estava demais no começo dele, sabe? Estava aparecendo mais que o clube, e o clube tem que ser o protagonista dessa história, né? Mas eu acho que ele, ao longo dessa história dele como presidente de São Paulo, vai aprendendo, vai dosando. Mas é isso, eu acho que tem que ter paciência e tratar com seriedade. O que você falou é verdade. Tratar com seriedade, a gente não tem que criticar. É óbvio que é dolorido para a torcida do São Paulo, vai ser difícil para a torcida do São Paulo, mas se você quer ver o São Paulo de novo, ganhando Libertadores, entrando como protagonista nos títulos, São Paulo vai ter que passar por esse apertão aí no cinto para uma hora voltar, senão é isso, ou é SAF ou é isso. São duas situações, São Paulo. Se o Casares entregar o São Paulo numa situação financeira muito melhor do que ele pegou, ou pelo menos uma coisa encaminhada, não sei se vai dar tempo no mandato dele, ele tem mais 2 anos, vai ser maior do que o título da Copa do Brasil. Se ele conseguir entregar o São Paulo... Sem dúvida. Saneado, ou numa situação bem melhor financeiramente, com maior poder de investimento, ou seja, arrumar a casa vale muito mais do que os títulos que ele conquistou. E ele tem uma oportunidade única de fazer isso, por mérito dele, inclusive. Porque tem uma coisa, São Paulo ficou muito tempo na fila. Na gestão Casares, embora não sejam títulos aí que você fale, e tal, o fato é que o São Paulo levou 3 troféus para casa. São Paulo foi campeão paulista em cima do Palmeiras. São Paulo venceu a Copa do Brasil em cima do Flamengo e ganhou a Supercopa contra o Palmeiras. Um jogo só, é verdade. Início de temporada, sim. É um título que muita gente nem lembra depois. Tudo isso está certo. Mas, querendo ou não, São Paulo levantou 3 taças. E o que significa isso? Significa que, primeiro, acabou aquela ansiedade de ficar buscando um título a qualquer custo. Então, já que o São Paulo, pelo menos por algum tempo, está livre disso, então o Casares ganha fôlego para fazer esse trabalho de reestruturação, que seria muito mais difícil se ele tentasse isso e o São Paulo ainda, com o São Paulo ainda na fila. O São Paulo não ganha um título importante há 15 anos e o cara está falando em austeridade para reestruturar o clube. Então, esse é o tipo do sacrifício que às vezes o torcedor não consegue enxergar. Mas nesse momento aqui, considerando que o São Paulo foi campeão ainda outro dia, eu acho que dá para ele agora ter um pouco mais de fôlego para fazer esse trabalho que é tão importante.